A fidelidade ao nosso Deus deve ser constante e firme até o final. Esse é o estudo de número 1205 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus, Ele te abençoe ricamente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. A Bíblia nos ensina que Deus honra aqueles que o honram e Deus se agrada daqueles que é fiel a Ele. Vamos ao nosso tema, característica de um servo fiel. Nosso texto base está no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 10, que diz: "Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida." Moisés, ele é um exemplo bíblico de fidelidade em todas as circunstâncias e ele fez excelentes escolhas, todas voltadas a seus valores espirituais. Moisés, ele se voltou para uma riqueza mais excelente do que as riquezas terrenas. Vamos conferir. Hebreus capítulo 11, verso 24 ao verso 26 diz: "Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser aclamado como filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres que o pecado é capaz de proporcionar por curto período de tempo por amor ao Messias. Julgou sua desonra uma riqueza mais excelente que os tesouros do Egito, porquanto contemplava sua gloriosa recompensa." Moisés buscou agradar ao nosso Deus. Sua fé o conduzia em todo o tempo. Ele fez a melhor escolha: viver voltado para uma riqueza mais excelente, pois aqui na terra é tudo por um determinado período de tempo, ou seja, aqui na terra tudo é passageiro, tudo passa, e que nós possamos ter em nosso coração esta riqueza grandiosa que é o Senhor Jesus, que possamos ter o nosso foco nas riquezas eternas, pois é mais excelente. Se manter firme e fiel não é fácil, é necessário termos coragem e perseverança. Hebreus capítulo 11, verso 27 diz: "Por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível." Muitas vezes nós passaremos por desafios e não devemos ter medo, pois o nosso Senhor está conosco, assim como esteve com Moisés, e Moisés enfrentou os desafios seguindo a orientação de Deus, pois para vencermos os desafios é necessário obedecermos às orientações do nosso Senhor. Como nós podemos saber o que devemos fazer na caminhada cristã? E Moisés, ele nos ensina através do seu próprio exemplo. Então é necessário sermos direcionados pelo nosso Deus em todo o tempo. Êxodo capítulo 32, verso 34 diz: "Vai, pois, agora e conduze o povo para onde eu te orientei. Eis que o meu anjo irá diante de ti." Quando o povo israelita desobedeceu às orientações do Senhor e adoraram um ídolo de metal, eles desagradaram profundamente ao nosso Deus, e o Senhor não quis mais ir com eles no caminho, mas orientou a Moisés como deveriam proceder. Os israelitas, ao saberem disso, se angustiaram e se entristeceram, pois na nossa caminhada cristã não podemos prosseguir sem a presença do nosso Deus. Êxodo capítulo 33, verso 15 diz: "Replicou Moisés: se não vieres tu mesmo, não nos faça sair daqui." Quando o Senhor falou com Moisés que era o anjo que iria com eles e daria a vitória sobre os inimigos, Moisés, ele suplicou que o Senhor estivesse conduzindo a todos eles,
pois ter o Senhor na caminhada é melhor do que todas as bênçãos e vitórias, pois o dono da bênção é superior às bênçãos. Moisés em todo tempo valorizava o nosso Deus, valorizava a presença do nosso Deus e ele mantinha relacionamento com Deus. Êxodo capítulo 33, verso 11 diz: então Yahvé, o Senhor, falava com Moisés face a face, como quem conversa com seu amigo. Moisés constantemente estava na presença de Deus e o Senhor falava com ele diretamente, sem intermediários, falava livremente. E a Bíblia diz que nunca houve um profeta igual a Moisés. Deuteronômio capítulo 34, verso 10: em Israel, todavia, nunca mais se levantou um profeta como Moisés, com quem Yahvé houvesse dialogado face a face. Deus, ele quer se relacionar com seu povo, assim como Moisés priorizava, valorizava e se relacionava com Deus. Devemos fazer nessa caminhada, pois ele, o nosso Senhor, nos sustenta e nos ajuda a prosseguirmos e prosseguirmos até o final. Muitas vezes nós queremos andar com o Senhor e queremos viver de acordo com a nossa própria vontade, mas olhando para a vida de Moisés, para o exemplo de Moisés, nós podemos aprender que ele viveu em obediência e obediência constante. Não conseguiremos ser fiéis ao Senhor sem renúncia, pois nem sempre a nossa vontade agradará ao nosso Deus, mas a vontade dele para cada um de nós é boa, agradável e perfeita, porque o nosso Deus é eterno, ele é onisciente, ele é presciente, ou seja, ele sabe de tudo, ele sabe do passado, do presente, do futuro. Eu preciso crer, você precisa crer que o nosso Deus está no controle de todas as coisas e sabe perfeitamente o que é melhor para você. Moisés, ele era um homem misericordioso com o povo. Êxodo capítulo 32, verso 32 diz: agora, portanto, eu rogo a tua misericórdia para que lhe perdoes o pecado. Caso contrário, risca-me, rogo-te do teu livro sagrado que escreveste. Moisés demonstrava o amor que ele tinha, a compaixão que ele tinha ao nosso Deus e às pessoas. Moisés os orientava e intercedia por eles a Deus, e nós não estamos sozinhos na caminhada cristã. É necessário nos lembrar sempre que o Senhor, ele quer esse amor, ele quer essa união, e assim como os israelitas não eram perfeitos, as pessoas que nos rodeiam também não são perfeitas, e nós precisamos estar juntos a Deus, intercedendo pelas pessoas como Moisés fazia, demonstrando amor a elas através da intercessão, da orientação, do ensino e também da ajuda quando necessário. Moisés, ele era um homem humilde, e lembre-se, a humildade, ela atrai honra. Êxodo capítulo 3, verso 11: Moisés, contudo, interpelou a Deus: quem sou eu para me apresentar diante do faraó e fazer sair os israelitas das terras do Egito? Muitas vezes nós somos afrontados, machucados e até mesmo desprezados, mas se nós agirmos com soberba, nós não vamos conseguir agradar ao nosso Deus, pois dele é a vingança. Se nós fizermos justiça própria, não agradaremos ao Senhor, mas se deixarmos nas mãos do Deus Todo-Poderoso, no Deus da justiça, nós estaremos demonstrando confiança e dependência nele. E Moisés, ele confiava plenamente no Senhor. Êxodo capítulo 34, verso 10: então disse Yahvé, o Senhor: eis que estabeleço uma aliança contigo, farei diante de todo o teu povo maravilhas tão extraordinárias como não se fizeram em toda a terra, nem em nação alguma.
todo esse povo no meio do qual estás verá a obra de Yahvé, porque obra tremenda é a que eu farei contigo. Nosso Deus é tremendo, e quem ousa confiar nas suas promessas podem viver maravilhas extraordinárias, não porque merece, não é por mérito, mas é porque o nosso Deus, Ele conhece quem confia plenamente nele. E Moisés, ele viveu pela fé no Deus vivo, no Deus Altíssimo, no Deus poderoso. Moisés, ele era manso e equilibrado. Números capítulo 12, verso 3 diz: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens de sua época. Eram muitos os desafios de Moisés, mas em todo o tempo ele se manteve fiel. Ele aprendeu a ser manso, a ser humilde e a agir com equilíbrio. Infelizmente, muitos ignoram as qualidades do fruto do Espírito Santo e agem movidos pelos sentimentos, pela ira, pela mágoa, e pode ter certeza, desagradam ao nosso Deus. Vamos ver as qualidades do fruto do Espírito? Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Não podemos ignorar as virtudes, as qualidades do fruto do Espírito. É necessário nós caminharmos com Deus e nos esforçarmos para desempenharmos o que agrada a Ele. Moisés, ele tinha um chamado e ele agiu sempre com responsabilidade e comprometimento. Êxodo capítulo 33, verso 13 diz: agora, portanto, se me vês com agrado, mostra-me o teu caminho, a fim de que eu te conheça ainda mais e continue sendo agraciado com a tua misericórdia. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Para agirmos com responsabilidade e comprometimento como Moisés, nós devemos buscar conhecer ao nosso Senhor, andar nos caminhos dele e entender que estamos na caminhada com ele. Podemos desfrutar de bênçãos, desfrutar da graça, da bondade, da misericórdia do Senhor e nos lembrar que temos uma missão: falar do Evangelho, falar do amor de Deus e do caminho que conduz ao céu, que é único, que é Jesus Cristo. Nós não podemos viver para nós mesmos, mas devemos agir sempre com responsabilidade e comprometimento, pois somos embaixadores de Cristo e o representamos aqui na terra. Deuteronômio capítulo 4, verso 9 diz: tão somente guarda-te a ti mesmo e cuida bem da tua própria alma, a fim de que jamais te esqueças dos muitos sinais que os teus olhos contemplaram, e para que tais vivas recordações nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. Ensina-as com dedicação aos teus filhos e aos teus netos. Deus deve ser honrado por nós e em nós. Devemos amar a sua palavra e obedecer às suas orientações, assim como ensinar as novas gerações. Devemos viver a palavra, ou seja, sermos praticantes da palavra de Deus. Moisés agia com sabedoria, pois ele soube ouvir o conselho do sogro dele e colocou em prática. Êxodo capítulo 18, verso 23 e verso 24. Se assim fizeres, e se dessa maneira Deus te instruir, poderás então suportar as dificuldades, e todo esse povo voltará para suas habitações satisfeito. Moisés acatou o conselho de seu sogro, fez tudo como ele havia sugerido. Nós precisamos estar atentos à palavra do nosso Senhor. Nós podemos
a aprender através dela, a suportar as dificuldades da caminhada e a prosseguirmos firmes e fielmente até o fim. Eu vou começar a concluir. No nosso texto base, nós aprendemos que devemos ser fiéis e fiéis até o fim, fiéis até a morte. Eu trouxe o exemplo de Moisés porque ele não foi perfeito, mas em todos os momentos buscou andar na presença daquele que é perfeito, daquele que aperfeiçoa os seus servos. Ele foi fiel até a morte, sempre confiando no Senhor e certo que receberia uma gloriosa recompensa eterna. Se você gostou desse vídeo e ele foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e não se esqueça do seu like. Caso você ainda não está inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que seja grandemente abençoado pelo nosso Senhor. E até o nosso próximo estudo, aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.